Cara, imagina o cliente chegar na agência com um sonho e compartilhar com a agência o sonho. Esse foi o sentimento que nós tivemos quando a OPA foi apresentada pra gente. Ela não deveria vir atrás das referências. Ela nasceu para ser a referência para as outras rádios. A OPA ela veio com a proposta de ser uma rádio diferente. Ela não é chata, ela é próxima do público, ela tem uma linguagem mais jovem, assim, mais fluida. A OPA é uma rádio que já nasceu grande, não só pela experiência dos locutores, dos comunicadores da rádio, mas por ser uma rádio que chegou para unir todo o Vale do Rio Pardo, de leste a sul, de oeste a... Eu gosto de pensar que um slogan, quando ele é bom, não tem como ser diferente. Tipo, às vezes a gente fica pensando ideias e ideias, mas às vezes vem algo que tu pensa, cara, não tem, é aquilo ali. E pra OPA foi assim, a gente pensou no toque em todos os sentidos e isso casou muito com tudo que a gente pensou pra rádio. A gente sempre traz que é muito importante pra gente desenvolver a comunicação e entender com quem a gente vai falar, para que a gente saiba se posicionar. Então, como todo mundo pode ouvir rádio, a gente precisava entender qual era o público de cada horário, de cada programa da rádio. E a gente teve que fazer esse balanceamento por idade, por gênero, e o público que se identifica mais com cada programação, com cada estilo musical, o que ele está fazendo no horário que ele está ouvindo a rádio, quais as motivações. E nesse ponto, toda a experiência do Thiago e do pessoal da rádio contou muito, porque eles já tinham tudo isso na trajetória deles, né? Todo esse conhecimento. Um dos desafios para fazer a comunicação da OPA foi conseguir transparecer que a comunicação da OPA não é feita para uma pessoa, ela é feita para todas as pessoas. Cada pessoa se sentir representada unicamente através da marca, através das cores e através da comunicação da OPA. Diferente de tudo que a gente já fez aqui no clube, a comunicação da OPA ela não é só para o público final, que é o consumidor. A gente precisa comunicar conversando com o ouvinte da mesma forma como os comunicadores fazem no dia a dia deles na programação da rádio. E ainda assim a gente precisa transmitir para o anunciante lá no final, para que ele queira fazer um anúncio na rádio, para que ele queira fazer parte, né, dessa grandiosidade. Blá, 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 blá. Hoje em dia a rádio não é exclusivamente de rádio, propriamente dito, ela está no digital, então era muito importante a gente ter um site que transmitisse bem a identidade, a personalidade da marca e nas redes sociais, porque tem que pensar muito aonde está o público. Então, para o lançamento, a gente pensou em despertar curiosidade. A gente fez uma contagem regressiva, a gente fez um site muito massa, muito divertido, com muito a cara da rádio. A gente trabalhou com o desenvolvimento do site, também com as publicações nas redes sociais, fazendo a questão da expectativa, da contagem regressiva, para que isso chegasse nas pessoas como algo impactante. A gente também trabalhou com a plotagem dos veículos e diversos outros materiais impressos também, como flyer, folders de divulgação, para que quando a rádio lançasse, de fato, no dia do lançamento, as pessoas já estivessem na expectativa de ouvir e de conhecer o que a OPA vai ser. Vou voltar. Cara, a comunicação da OPA, ela vai evoluir ao longo do tempo. Ela vai evoluir, mas ela sempre vai ser atual. Ela foi pensada de uma forma que, apesar de ser para todo mundo, será para os que virão, será para os que ficarão aqui, para a galera que vai, que vem, para todo mundo se identificar com a marca e com cada programação. Cada programação tem um logotema diferente, com cores diferentes, justamente para linkar a programação com os locutores. A OPA é uma rádio que além de ser nossa queridinha por ter nascido aqui, ela também não está sempre presente no nosso dia a dia. Tipo, eu venho pro trabalho ouvindo, toda vez que eu tô ouvindo e ouço o locutor falar OPA, a rádio que toca em todos os sentidos, dá um quentinho no coração, assim, é muito satisfatório, sabe? Dá muito orgulho. Cara, só de fazer parte da construção da comunicação, de ser responsável pela identidade da OPA, ser responsável pela marca da OPA,
de como ela vai se comportar no mercado, cara, é uma responsabilidade gigantesca, sim, e é uma satisfação enorme que por trás de tudo isso é um sonho, entendeu? Não é só uma comunicação, não é só uma rádio, é uma rádio que veio para ser diferente, ela é diferente e faz diferente. Depois do lançamento da rádio, a gente consegue ver, visualizar tudo aquilo que a gente criou desde o início, então é bem impactante a gente ver a marca sendo utilizada, ouvir a rádio e ver que eles comunicando o conceito que a gente desenvolveu aqui e o resultado que isso traz também, o crescimento nas redes sociais, o fato das pessoas terem um carinho por essa rádio. Cada vez que o comunicador lê um comentário, uma participação do público, que diz gostar da rádio, que se identifica com a essência, é um pouquinho do que a gente criou tendo vida, né, todos os dias, então, lá dentro da OPA e aonde quer que ela esteja tocando também é um pouquinho do nosso trabalho. Pensando no conceito da OPA, a gente chegou na conclusão de que música é como uma hashtag de sentimento e lembrança, porque a hashtag é algo que tu tá no Insta, tu clica na hashtag e tu consegue acessar, tipo, todas as publicações, todo o conteúdo sobre um assunto. E música é assim também, tu coloca uma música e tu te lembra de diversas situações, diversos momentos, diversas pessoas, tudo. E é isso. Eu vou botar em ordem aqui um negócio na cabeça aqui. Não, Padrões. O desafio da OPA foi um projeto bem desafiador. Não, o desafio foi desafiador. Para ser atual e daqui a 10 anos ela continuar sendo atual. Que troço estranho que fica, né, cara? Cara, a comunicação da OPA, ela foi pensada para ser atual e daqui a 10 anos ela vai continuar evoluindo, porém será atual. Que bosta. Não, caguei, peraí. Essa gurizada é foda. Ó.